Graças a Deus. Eu preguei aqui hoje, acho que uma terça-feira, né? Acho que foi uma terça-feira, não foi? E falei rapidamente de um tempo que eu estou vivendo. É possível que alguns já tenham ouvido, mas eu acho que é importante eu abrir aqui falando sobre isso, até porque eu vou trazer uma palavra que tem uma relação com essa situação. Eu, no dia 30 de abril, fiquei viúvo, minha esposa faleceu e eu estou vivendo luto. Nós estamos falando aí de, 3 meses. E minha esposa tinha 63 anos, uma mulher forte, saudável, bonita, ativa, parceira, pastora. E em setembro ela começa a ficar doente. E quando foi em janeiro, a gente identificou um linfoma. E ele veio de uma forma agressiva que não deu tempo nem de tratar. Aí eu fico pensando, por quê? Como assim? Como assim? Poxa Deus, a gente vinha ali direitinho. Quantas vezes eu orava por ela e declarava a cura, ela tinha certeza que ia ficar curada. E Deus levou. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A bispa acabou de falar aqui, da gente viver o espiritual. Mas assim, é facinho? Não, claro que não. Claro que não. Ela cita aqui, o texto de Moisés, Pela fé, Moisés não levou em conta a cólera de Faraó. Fé. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã: o nosso relacionamento com Deus é por fé. Jesus falou assim: bem-aventurados que não viram e creram. Então, irmão, quando você vive por fé, fica mais fácil de passar as dificuldades da vida. Você pode perguntar: pastor, como é que você aplica isso nessa tua situação, por exemplo? Eu aplico entendendo que se eu creio que Deus cuida de todas as coisas, se eu creio que Deus é soberano, se eu creio que tudo que eu vivi bom com a minha esposa, tudo que nós recebemos de bom foi Deus, não tenho outra opção a continuar crendo que foi também da vontade dele levá-la. E aí? É assim. Mas é facinho assim? Não, não é facinho assim. Tem dia que a saudade aperta um pouco mais, tem dia que fica mais difícil. Aí eu dou uma respirada e falo: vamos embora, anda mais um pouquinho. Eu vou me empurrando, mas Deus vai me ajudando, vai me abençoando. E eu, há 15 dias atrás, eu precisei ir no meu apartamento no Rio de Janeiro, porque depois do fato ocorrido, fechei o apartamento e vim para cá. E aí eu tenho 2 filhos, a Thalita, que mora aqui em Campinas, Maria, aquela menina linda ali que está me filmando, é minha neta, minha companheira. E tem o Caio, que mora em São Paulo, que também tem 2 filhos. E eu falei com meus filhos, falei: olha, eu preciso resolver o Rio, eu tinha uma pessoa interessada em alugar meu apartamento, eu não vou voltar para lá, por enquanto eu não volto, não tem jeito. Tenho ido ao Rio resolver uns assuntos de trabalho, de negócio, mas eu não dou conta de ficar no apartamento. E eu vou alugar. Bom, mas eu tinha que desmontar o apartamento. Minha mulher gostava de se vestir bem, então tinha um armário lá que só tinha roupa dela, tinha um outro armário que era só de sapato, tinha outro armário que era só de bolsa. Não tem como. Como é que eu faço? Eu tinha um negocinho desse tamanho que eram as minhas roupas. A minha roupa eu botei tudo numa mala, já trouxe tudo para cá. Já está tudo resolvido. Mas o dela não tinha jeito. Tinha um tênis que ela não usou. Eu falei: esse tênis acho que está novo. Minha filha, ela comprou mês passado, um mês antes dela falecer, ela comprou. Bom, aí meu filho foi lá e falou: pai, eu vou resolver. Foi com a minha nora e juntou tudo, encaixotou tudo, levei para casa da minha sogra, enfim, não resolvi nada não, só tirei de lá, falei: depois a gente vê o que faz. Adiei. Mas no dia que a mudança chegou para tirar tudo aquilo de lá e levar tudo encaixotado, tudo preparado, muita louça, muita panela, muito copo, muito tudo. Aí estava tudo encaixotado direitinho, o caminhão da mudança chegou para levar, eu fui lá, minha cunhada foi lá acompanhar, eu fui ao Rio e dei uma passada, falei: eu não vou ficar, eu vou passar só. Passei, fiquei lá e fiquei olhando, me perdoem que eu posso emocionar, e pensei assim:
acabou. Acabou. Chegou ao fim. Tudo aquele sonho, tudo aquilo que nosso apartamento, ela fez com muito carinho, tinha muito bom gosto. Eu ficava olhando e Deus falou no meu coração assim: todo início é precedido de um fim. Nada começa de novo se não passar pelo fim. Eu falei, gente, que isso, Deus? Mas é assim? É assim. Você já viu alguma situação que você passou, que você falou assim, ai, graças a Deus que acabou, né? Você fala com satisfação, aquilo precisava acabar. Mas já teve outra situação que você falou assim, puxa vida, acabou. Ah, não podia ter acabado. Não é verdade? Existe isso. Só que as coisas novas não acontecem na tua vida enquanto não sair as coisas antigas. Tem uma hora na nossa vida que o fim te remete para o novo tempo. Tem uma hora na tua vida que você vai precisar fechar um ciclo. Perdendo a esposa? Pois é. Minha filha fala para mim assim, pai, é que minha mãe estava preparada, estava pronta. Eu falei, não dá para ela ficar desarrumada, não? Pô, eu falo, Thalita, tá legal, obrigado. Pô, mas aqui, fala sério, eu preferia que ela tivesse desarrumada. Mas eu entendo o que ela fala, né? E na verdade, e aí? Eu estou voltando um pouquinho falando isso para vocês, para mostrar o seguinte: tem momento na nossa vida de fé com Deus, na igreja, firme, cristão, que algo vai chegar ao fim. E você às vezes não entende por quê. Porque pode ser um fim inesperado. Pode ser um fim que você não contava que ele acontecesse. Mas você precisa entender que Deus é soberano. A bispa colocou aqui de viver na dimensão espiritual. Não tem como. Talvez você tenha até dificuldade de entender isso, mas a verdade é o seguinte: o mundo espiritual, ele é tão real quanto natural. A oração do Pai Nosso diz assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O que é vir a nós ao teu reino? É vir sobre o teu natural a autoridade, o reino, a soberania, o poder de Deus. Jesus ensinou essa oração para os discípulos. Então, esquece, não adianta você viver nesse mundo somente na esfera natural. Você tem que viver o natural porque é o natural, mas regido pelo sobrenatural. Aí, quando você vive o natural regido pelo sobrenatural, você dá conta de entender o fim de algumas coisas. E aí, o fim, ao invés de te diminuir, te anular, te abater, ele te faz crescer. Porque você vai começar a enxergar que agora Deus tem algo novo para você. Eu confesso a vocês que neste meu problema de perda, de não ter minha esposa, eu fico questionando, Deus, o que você tem para mim? Eu tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. Ter alguma coisa de Deus nesse momento é, quando nada, poder estar aqui compartilhando com vocês o que eu tenho vivido. Coisa doida, né? Você precisa perder a esposa para poder contar alguma coisa? Não sei. Onde Deus quer levar? Onde Deus quer me levar? Onde Deus quer te levar? Eu ontem fui convidado para participar do congresso de homens lá da saúde com o bispo Gabriel, e ele me pegou de surpresa e me deu uma palavra para eu fazer. Aí Deus colocou no meu coração
Provérbios, Deus fica tratando de mim o tempo todo. Deus colocou no meu coração Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, o pavor será maior, a dificuldade será maior. Numa outra versão fala assim: se te mostrares frouxo, eu gosto mais dessa, até porque eu estava falando com um homem, aí ficou fácil. Mas é uma realidade. Como é que faz? Mas Deus tem me ensinado, Deus tem forjado em mim um novo homem. Eu tenho aprendido a depender de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã que o fim, ele te leva para uma outra dimensão de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Paulo fala assim: quando eu sou forte, eu sou fraco, mas quando eu sou fraco, eu sou forte. É assim. Sabe quando é que você acessa o mundo espiritual? Quando você entende que você está necessitado de potencializar o teu natural com o sobrenatural. Você pode ser muito capaz, você pode entender muito de qualquer assunto, você pode ter uma formação melhor que tem, você pode dominar sobre o que você fala, sobre o que você faz, sobre o seu negócio, mas eu quero dizer para você que se você tiver Deus nesse processo todo, você é muito maior, você é muito mais forte. Eu tive a minha vida profissional toda em negócio de venda de automóvel. Eu fui diretor de concessionária Volkswagen no Rio de Janeiro. Na última agora que eu trabalhei, eu fiquei 25 anos. E eu fazia muito evento automóvel, a gente tem que ficar inventando o tempo todo para vender. O relacionamento com a montadora é uma coisa muito forte. A montadora cobra, a gente tem que comprar carro e tem que vender. E eu fazia uns eventos e eu marcava um café com a equipe toda, fazia uma reunião antes. Quando terminava de fazer a reunião, eu falava para eles assim: agora eu vou fazer uma oração, porque tudo que a gente tinha que fazer no natural, nós fizemos. Nós viemos trabalhar, chegamos mais cedo, preparamos um café para a gente bater um papo, aí o showroom está lindo, botamos anúncio na televisão, na época tinha jornal ainda, fizemos jornal, está tudo arrumado. Mas se não vier ninguém aqui, não adianta nada. E pode acontecer? Pode. Agora, eu preciso que venha muita gente, porque eu preciso vender muito. Então vamos fazer uma oração para Deus abençoar o nosso natural. A galera entendia, ficava todo mundo respeitoso. Falei, vamos dar a mão. Aí o pessoal dava a mão, eu fazia uma oração. Falei, agora vamos trabalhar. Quando dava 11 horas, vinham para mim assim: aí, aquela oração foi boa pra caramba, rapaz, já vendi 2, cara. Atendi um cliente ali que um cliente só comprou 2 carros, comprou um para ele, comprou um para o filho, já ligou para a irmã para vir para cá também, que disse que aqui está muito bom. Mas é assim. Então, Deus vai potencializar aquilo que você faz, quando você traz o sobrenatural para o teu natural. O fim que porventura você viva, ele vai ser amenizado, ou ele vai te preparar. Se ele te trouxer dor, a dor vai ser menor, e Deus vai te preparar para um novo começo. Porque viver o fim não é bom, mas viver um novo começo é bom, não é verdade? Você fala assim: agora sim, agora é legal, agora começou de novo, agora começou bem. É assim que Deus vai fazer. Tenha cuidado para você não ficar preso no fim, porque às vezes o fim foi tão violento, tão forte, que você vive vivendo o fim. Mas eu, nesse momento que eu estou vivendo, eu tinha todos os motivos para dizer assim: não, deixa eu quieto, eu não estou legal, deixa eu chorar um pouquinho. Na verdade, quando eu venho aqui e compartilho com vocês tudo isso que eu estou falando, é cura para mim. É cura para mim. Mas eu preciso entender que esse fim foi determinado por Deus, ou foi controlado por Deus, e Ele está me levando para um novo tempo. Então é isso que eu quero falar com você nessa manhã, para que você possa entender e preparar. Porque Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Irmão, não vai ficar tudo bonitinho, tudo certinho não, irmão. Vai ter luta, uma hora tem dificuldade, uma hora o negócio aperta. Eu lembro uma vez no Rio de Janeiro que a gente fez um culto maravilhoso, e aí ministração de fé, desafio, palavra profética, acabou o culto, foi todo mundo embora, daqui a pouco toca meu telefone, era um discípulo, pastor, não sei o que aconteceu, eu peguei a linha amarela, me assaltaram e levaram o meu carro. Ele me deu aquela notícia como quem dizendo assim, pô, pastor, depois daquilo tudo que a gente viveu agora mesmo, como é que os caras me assaltam e levam meu carro, pastor? É um táxi, eu trabalho com o meu carro. Ele não falou assim, mas ele deu a entender. Eu falei, irmão, creia que Deus está nesse negócio. No outro dia ele achou o carro, até a chave deixaram no painel intacto, não mexeram nada no carro. O carro estava lá. Ou seja, o fim remeteu ele a um começo diferente. Ele, naquele momento, ele pôde praticar fé, exercitar, viver uma experiência. Pastor, mas peraí, é ruim. É, eu sei, é muito ruim, não é pouco não. Mas é assim. Viver com Deus é assim. Só que você tem uma certeza: Deus está com você. Deus está com você. Nunca vá sozinho. Nunca dê um passo sem buscar em Deus. Eu às vezes estou em algumas situações de negócio, de reunião, de trabalho, que não tem muito jeito, eu faço assim, deixa eu dar um pulinho no banheiro rapidinho. Eu saio, vou no banheiro, me ajoelho ali mesmo, falo assim, Senhor, tá ruim para mim lá, me ajuda aí, não deixa eu sozinho nesse negócio não. Às vezes eu volto, o assunto mudou de uma tal maneira que ficou fácil para mim. Ou seja, o tempo que eu saí, que eu fui no banheiro e orei, quando eu voltei, a conversa mudou, tomou um outro rumo, aí eu já entro melhor. Falo, gente do céu, o que aconteceu? É Deus, irmão. Não fica sozinho não, irmão, é qualquer coisa. Minha mulher falava assim, eu entro no supermercado e vou orando, Senhor, Senhor, abençoa, que eu vá nos melhores lugares. Aí daqui a pouco o cara anuncia, promoção. Eu falava, Cláudia, também não exagera. Não, verdade, eu oro, eu tenho que orar, tenho que pedir a Deus. Mas deixa eu só ler um texto aqui para a gente fechar tudo isso que eu já falei para vocês. Lucas 24. Eu vou falar de um fim que determinou um novo começo e que trouxe nós todos para cá. Lucas 24 fala sobre a ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Olha que interessante. Jesus cumpriu um ministério aqui na terra. Jesus treinou um grupo para ficar com ele, que eram os seus discípulos. Jesus tinha uma habilidade. Jesus era Jesus, né? Eu sou encantado com alguns textos bíblicos do Novo Testamento, né? Por exemplo, quando levaram para Jesus a mulher adúltera, e aqui a galera fazendo uma pressão, e Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu faço a cena na minha mente, fico pensando, galera ali tensa, mulher coitada com aquela cara de que eu estou ferrada. E Jesus ele nem preocupou. Jesus vira para a mulher, então seus acusadores. Senhor, foi todo mundo embora. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu acho que aquela mulher deve dizer assim, não estou acreditando, Jesus. É sério, Jesus? Você está me liberando? É verdade? É sim. Tem uma hora que Jesus ensina os discípulos e fala para eles assim, aquilo que não desejais
que façam a vocês, não façam a outrem. Interessante isso, né? Isso é muito básico. Isso é altamente social. Porque no mundo de hoje não é isso que a gente vê. Cada um quer resolver o seu problema. Me lembro que uma vez eu estava numa reunião de trabalho tratando com um vendedor, e o vendedor tenso e tal, e eu apertando ele, e teve uma hora que eu falei assim, eu levantei e falei assim, senta aqui. Ele ficou meio tonto assim, senta aqui, senta aqui. Ele sentou, aí eu sentei no lugar dele. Falei, agora você é eu e eu sou você. O que você faria comigo? Não, é sim. Você entendeu como é que são as coisas? Quando a gente troca de lugar, a história muda. Então, Jesus ensinou isso, né? Isso é muito básico. Se você colocar isso no teu dia a dia, você vai embora. Vai ser o melhor em tudo. Faz diferença. E Jesus teve um ministério, ensinou, preparou. Mas ele começava a avisar, olha. E ele avisou que ele seria preso por homens pecadores e levado ao Calvário. Os discípulos nem acreditavam muito. Eu entendo os discípulos, né? Porque por tudo aquilo que vinha acontecendo, né? Pedro uma vez falou, que é isso, se alguém botar a mão em você... Jesus falou, arreda-te daqui, Satanás. Pedro cortou a orelha do cara lá que queria pegar Jesus. Tudo certo, eles viviam com Jesus, eles tinham carinho, mas tinham um propósito, mas ali era um outro momento que eles estavam. Bom, Jesus é levado à cruz, Jesus foi crucificado e Jesus morreu. O fim chegou, acabou. A tal ponto que os discípulos ficaram meio desnorteados, sem saber o que iam fazer, ficaram meio perdidos. Por quê? Porque foi um fim trágico, foi um fim duro, foi difícil. Bom, e agora aqui no texto, a gente vê aquelas mulheres, parabéns às mulheres, como sempre, habilidosas, jeitosas, amáveis, né? Engraçado, né? Porque não tinha os homens ali, a galera não foi lá, pastor, as mulheres. Mas tá bom, que bom que Deus nos ajudou e fez as mulheres para nos ajudar. E elas chegam ali agora para fazer uma homenagem, né? Aquele momento, levando ali especiarias, como a tradição da época orientava, e elas se chocam. Bom, primeiro que elas não identificaram o anjo, né? O anjo estava ali para trazer para elas a notícia. Mas eu entendo, elas estavam com uma carga emocional muito pesada e nem perceberam. E quando elas olham para o túmulo estava vazio. Você imagina o seguinte, já vinham do trauma da perda de Jesus crucificado inocentemente e morreu, e agora não temos mais. Ir ao túmulo, prestar uma homenagem, era algo que dava um certo alívio para elas, emocionalmente falando. Não resolvia, mas dava um certo alívio. E agora não está mais. Roubaram o corpo do mestre. É o fim. O fim, ele vem recheado de uma série de situações. Não é só isso, não é só acabou. Tem um desdobramento. Tem que desmontar o apartamento. Tem que ver o que vai fazer com as coisas. Então, não é simples. E a todo momento você vive a situação do fim. Às vezes você perdeu, às vezes você tinha um negócio, o negócio foi, tu não deu conta e perdeu, e acabou, e quebrou. Isso é o fim. Os anjos falaram para ela assim, por que vocês estão procurando o morto no lugar onde... por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E é aqui que eu quero fechar. Eu quero dizer para você que vai haver ressurreição neste fim que aconteceu na sua vida. Eu creio que na minha vida vai ressuscitar. Não é ressuscitar minha esposa, não. É ressuscitar situações em mim, para mim,
de fatos que vão me remeter a entender que tinha um propósito. Que tinha um propósito. Eu estou tranquilo. Se eu viver os dias que Deus tem para que eu viva com essa perspectiva, esse sentimento, e nada acontecer, mas só a perspectiva e o sentimento já acontece, já estou feliz. Acabou. E aqui no texto é muito claro que nós hoje recebemos da fé, do ensinamento, da vida com Deus, através de quê? Da ressurreição de Jesus. Ou seja, o que parecia ser o fim foi um novo começo. E olha que fato interessante, tinha que acontecer aquilo, não é verdade? Jesus tinha que morrer para ele ressuscitar, para que se cumprisse o propósito de Deus, porque tinha um propósito. Eu falei para algumas pessoas assim, eu acho que a minha mulher morreu com 126 anos. Ela tinha 63, mas ela era tão intensa, tão acelerada, que cada um dela valia por dois. Cada um valia por dois, cada um valia por dois. Ela falava assim, amor, dá para tu dar um pulinho lá no quarto, pegar aquele negócio que está atrás daquele negócio que não sei o que... Eu falei assim, para. Ela falou, não entendeu? Não acredito. Eu falei, não é possível, faz comigo não, que eu estou achando que eu estou maluco. Eu não entendi nada. Ah, vocês homens, pelo amor de Deus, é aquele pano que está atrás do armário, perto da gaveta. Ah, não sei, dá uma olhada lá. Eu falei, não, continua igual, não mudou nada. Era assim. Então, eu digo que ela viveu 126. Jesus viveu na terra, no período que ele esteve aqui, num período muito curto, mas muito intensamente. Tudo que ele fez aqui durante o tempo que esteve aqui, até a crucificação e a sua ressurreição, construiu a minha e a tua vida cristã. A nossa fé é sustentada pela cruz. Opa, então a gente fala assim, então Jesus precisava ser crucificado. Verdade. Tinha um propósito para isso. Mas eu quero fechar aqui dizendo para você que no aspecto natural, o natural é vivido. Eu e você vivemos o natural. Mesmo que a gente busque o sobrenatural, mesmo que a gente entenda que o espiritual potencializa o nosso natural, mas nós vivemos o natural. Nós dormimos, acordamos, pagamos conta, temos que trabalhar, ficamos doentes, temos perdas, temos um tempo de vida, né? Nós não somos finitos, que aliás é uma coisa importante, porque todo o nosso projeto de vida com Deus não é para esse mundo, é para uma vida eterna, e só se tem vida eterna depois que morre. Ninguém tem promessa de vida eterna vivendo aqui. Tu vai viver 500 anos, irmão, fica tranquilo. Não, e na eternidade não tem tempo, foi ontem, vai ser amanhã. Eternidade não é controlada por tempo. Então, tem todo um projeto que sustenta a tua vida cristã. Mas enquanto aqui estivermos, teremos dificuldades. Mas o fim não termina, o fim começa. Todas as vezes que você estiver no limite do fim, pode ter certeza que é um novo começo que Deus está preparando para você. Os anjos falaram para aquelas mulheres assim, ei, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Pensa um pouquinho, se nós estivéssemos ali no lugar daquelas mulheres, o ambiente de não encontrar Jesus foi frustrante, houve uma decepção. Quando eles encontram com o anjo, quando o anjo fala para elas assim, por que vocês estão procurando um morto no lugar dos mortos, onde quem está vivo? Deu uma pancada nelas. Aí quando ele fala assim, ele ressuscitou.
eu penso que elas devem ter falado assim: sério? Ele ressuscitou. Olha como é que começou de novo. Olha como é que o sentimento do novo começo aconteceu. Você entendeu? Ele ressuscitou. Eu quero terminar aqui dizendo para você que nessa manhã Deus está dizendo para você que aquilo que para você acabou, foi o fim, Deus está determinando um novo tempo. Ele ressuscitou. Você não tem que viver no ambiente dos mortos, porque você serve um Deus que é vivo. E se alguma coisa na tua vida se acabou, se alguma coisa encerrou, se alguma coisa te trouxe uma frustração muito grande, uma decepção muito grande, uma perda, uma dor, um luto, creia, Ele ressuscitou. E Ele vai te restituir em nome de Jesus.